Boa tarde, turma 300. Desejo a todos saúde e paz a todos. Nós vimos na aula anterior, começamos a parte de juros simples. Vimos que o juros simples é igual a capital vezes taxa vezes tempo, tá? Onde a taxa e o tempo devem estar na mesma grandeza. Vimos a parte montante, que é capital mais o juro, né? Onde o juro é capital vezes taxa vezes tempo. Substituindo na equação do montante, fica montante igual a capital, aí entre parênteses, 1 mais I vezes T, isso é parênteses. Aí você encontra o montante. Não foi isso que a gente viu? Foi. Vimos que o juros simples é sempre calculado em cima do mesmo montante. Um exemplo, se você aplica R$1.000 durante 10 meses, o juro do primeiro, o juro a 5% ao mês, esse 5% vai dar R$50 no primeiro mês, no segundo é o mesmo R$50 que é calculado em cima do 1.000, tá ok? E no último mês também é o mesmo valor. Vai aumentar o valor do capital? Vai, mas não aumenta juro em cima de juro, que isso é lá em juro composto, que nós vamos ver numa outra oportunidade. Por enquanto, nós vamos ver juros simples. Então, o montante é o capital mais o juro. Vamos começar fazendo aqui alguns exercícios de aplicação. Dado uma taxa de 2,1% ao mês, isso é equivalente a 25,2% ao ano. Por quê? Porque se eu multiplicar 2,1 vezes 25,2, vai dar exatamente, aliás, 2,1 vezes 12, que é o ano, eu vou ter exatamente 25,2. Tem bem aqui, ó, 0,021, que é esse 2,1 dividido por 100, vezes 12. Ora, 0,021 vezes 12 dá 0,252. Vezes 100 dá 25,2. Ok? Se eu tiver 36% ao ano, isso é equivalente a 3% ao mês. Como é que eu faço? Divido isso aqui por 100, dá 0,36. E aí eu divido por 12. Isso vai dar 0,03. Multiplicando por 100, eu volto para o 3 por 100. Isso eu não entendi. Gente, sempre a taxa vem em percentual. Você tem que dividir por 100 para poder multiplicar pelo que você quiser. Então, se você quiser multiplicar 2,1 por 12 meses, você tem que dividir por 100. Aí multiplica, vai dar. Aí aparece assim uma decimal. Se você multiplicar por 100, volta para o 25,2. A mesma coisa é o 36% ao ano. Eu quero saber ao mês. Divido 36 por 12, que é ao ano. Então, 0,36 que eu dividi o 36 por 100. Dividido por 12, depois multiplico por 100 para voltar para o 3%. É assim que se faz o cálculo de percentual em cima de qualquer valor, tá ok? Vamos ver um exemplo aqui bem simples. Maria tinha em sua residência a importância de R$1.000. O seu amigo a aconselhou que deveria emprestar juros de 3% ao mês, pois assim ela teria uma renda a mais no final de cada mês. Então ela resolveu emprestar durante um ano. Durante um ano. Tempo diferente. Aqui deu a taxa em mês, aqui deu tempo em ano. Eu tenho que transformar em mês. Mas o ano é igual a 12 meses. Ele quer saber quanto vai render o juro durante esse período. Tirei os dados do problema. É bom que você tire os dados para depois não ficar perdido de onde vêm os valores. Dados do problema. Capital R$1.000, taxa 3%, eu divido por 100, dá 0,03. Tempo, um ano, multiplico por 12, dá 12 meses. Agora eu vou calcular o juro. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Quanto é o capital? 1.000. Quanto é a taxa? 0,03. Quanto é o tempo? 12 meses. Fazendo esse cálculo aqui, eu tenho equivalente a
360. Então, o juro durante os 12 meses é de R$360 em cima de R$1.000. Professor, mas está até bom, não está? Não, não está bom. Até porque juros simples não se usa no dia a dia em termos de mercado. No caso banco, no caso empresa, né? Sempre é juro em cima de juro, que é chamado de juro composto. Mas, professor, para que o senhor está dando isso? É uma boa pergunta. Faz parte do conteúdo e está no seu livro. Dê uma olhada lá. Então você tem que aprender também a calcular o simples para depois calcular o composto. Imagine que você tem um amigo que quer emprestar um dinheiro para ele e não quer onerar ele por muito dinheiro. Então você aplica a empréstimo no juros simples. Só que se for 10 meses, no primeiro mês ele vai pagar um percentual em cima daquele capital, no outro mês é o mesmo percentual em cima do primeiro capital, e no último mês é o mesmo percentual em cima do mesmo valor inicial. Isso se chama juros simples, tá bom? Então nós vamos ver mais um exercício para que a gente se familiarize. Ora, para ter uma ideia, nesse primeiro exercício, nós queremos saber quem é o montante. O montante é o capital mais o juro. Quem é o capital? R$1.000. Quanto é o juro? 360. Logo, o montante desse caso aqui é de R$1.360 ao final do ano. O senhor está mais ou menos, tá? Tá, mas não está tão bom. Sabe por quê? Porque a inflação sempre é maior do que 3% durante o mês. Imagine durante o ano, né? Então, com R$1.000, o que você comprava em termos de mercadoria, em janeiro, em dezembro não compra as mesmas coisas com aquele mesmo dinheiro. Quer ver? Pergunta para o papai e para a mamãe de vocês, se em janeiro, com R$1.000, ele compra uma determinada mercadoria e lá em dezembro ele compra a mesma? Nunca, jamais. Nosso país é o país da inflação. Logo, Maria recebeu ao final de 12 meses a importância de R$1.360. Não é fácil? É fácil. Vamos para o segundo exercício. Calcule o juro que renderá um capital de R$15.000 aplicado a uma taxa de juros simples de 12% ao ano durante 6 meses. O que vamos fazer? Nós vamos calcular esse juro durante 12 meses. Tá ok? E é só tirar os dados do problema e depois aplicar na fórmula. Qual é a fórmula? Juro igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Tá ok? Então vamos ver como fica. Primeiro, eu vou tirar os dados do problema. 12% ao ano, 12% ao ano, só que ele quer durante 6 meses. As unidades estão em tempos diferentes. Eu vou dividir 12% por 12 meses, que é o ano. Eu tenho 1% ao mês. Se eu divido isso por 100, fica 0,01. Então, juro é capital vezes taxa vezes tempo. Quanto é o capital? 15.000. Quanto é a taxa? 0,01. Quanto é o tempo? 6 meses. 6 vezes 0,01 dá 0,06. Vezes 15 dá 900. 900 o quê? 900 reais, porque nós estamos trabalhando com dinheiro, tá ok? Se eu acrescer 900 reais em cima de 15.000, ele vai ter o quê? 15.900. Como ele pergunta o juro é de apenas 900 reais. Se ele
pedisse o montante, você somava o 900 com o capital inicial, que é 15 mil. E aí ia ficar quanto? 15.900. Mas, no caso, ele não pediu montante, ele pediu juro aplicado durante 6 meses. Deu para entender, gente? Eu acho que não é difícil, dá bem para você resolver o problema, tá ok? Então, só fazendo uma recapitulada. Juros simples é igual a capital vezes taxa vezes tempo. A taxa e o tempo tem que estar na mesma grandeza, ou seja, se um tiver em ano, o outro não pode estar em mês. Pode vir um em ano e a outra grandeza em mês. Aí você tem que transformar. O que você não pode é multiplicar meses com ano. Aí fica diferente, né? Vai dar complicação, tá bom? Então você transforma aquela taxa para mês ou para ano de acordo com a outra unidade. E o tempo também, ou seja, as grandezas têm que estar na mesma unidade. Tempo em dia, ou mês, ou ano, ou semana, né? Depende como vem o problema, tá bom? Então não esqueçam disso aí. Como ele pediu juro, a gente calculou e encontrou apenas R$900. Tá ok? Deu para entender? Vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício diz o seguinte, ó. João aplicou R$12.000 no sistema de juros simples e após 10 meses retirou o montante de 12.900. Então ele tinha 12 mil de capital, depois de 10 meses ele conseguiu 12.900. Ele quer para você encontrar a taxa mensal de juros. Determine a taxa mensal de juros. Essa taxa é o I ou é o T? Respondam. É o I, que taxa é dado com a letra I. Principalmente ele fala de juro. Tá? Então essa taxa é o I que você vai calcular. Então tirei os dados aqui, ó, capital 12 mil, montante 12.900. O tempo são 10 meses e a taxa é a variável que nós vamos calcular. Que é a forma do montante. A forma do montante é capital vezes 1 mais I vezes T. Agora eu substituo os valores. Ó. O montante foi 12.900. O capital é 12 mil vezes 1 mais o tempo é 10 vezes I. Agora eu faço a minha multiplicação. Repito 12.900. 12 mil vezes 1 dá 12 mil. 12 mil vezes 10 vai dar quanto? 120 mil. Aqui eu repeti o 12 mil vezes 10, ó, e bem aqui eu fiz a multiplicação. Eu trouxe 12 mil para o primeiro membro, vem com o sinal trocado. Aqui, que era 12 mil, ficou agora 120 mil I. Ó. Subtraindo aqui, ó, 12.900 menos 12 mil dá 900. Tirando o valor de I, ó, o I fica 900 dividido por 120 mil. Então, eu isolei aqui a variável, tenho I igual a 900 dividido por 120. Cancelo 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. Fica 9 sobre 1.200, porque eu cancelei 0 no numerador e 0 no denominador. Eu dividindo 9 por 1.200, fica 0,075. Só que aqui eu multiplico por 100. Então eu tenho que a taxa é igual a 0,75% ao mês. Ó. A taxa de juros é de 0,75% ao mês. Deu para entender, gente? Então ele pediu a taxa. Eu tenho uma equação no primeiro grau.
eu vou substituindo os valores na equação, ó, e depois resolvo. 12.900, 12.000 vezes 1 vezes 10, tá? Aqui, ó, eu fui só repetindo. Aqui eu fiz a operação, trouxe esse 12.000 para o primeiro menos, vem com o sinal trocado. 12.900 menos 12.000 dá 900. Aqui era 12.000 vezes 10, ficou 120.000. Isolei a variável, ficou 900 sobre 120.000. Cancelo 2020, fica 9 sobre 1.200. Dividindo 9 por 1.200, eu tenho 0,075. Só que aqui está em decimal. Eu multiplico por 100, eu tenho que o I é igual a 0,75% ao mês. Não é fácil? Então, gente, na próxima aula a gente volta. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.